Boa tarde, galerinha do YouTube. Quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Vamos aqui falar um pouco sobre os partidos políticos, como foram fundados, qual foram os anos, quais as suas proporções, o que é que eles pretendem ou pretenderam até os dias de hoje, né? Esquerda, direita, centro, situação, por aí vai. Vamos ver aqui. Os partidos políticos são organizações que existem desde os tempos do Império. Vem lá desde o tempo de Dom Pedro I a Dom Pedro II, com o início do regime militar. Todos foram extintos por decreto em 1965. Em 1966 instalam-se o bipartidarismo, com a Arena e o MDB, respectivamente no governo e na oposição. Nesse mesmo período, diversos partidos viveram na ilegalidade. São eles PCB, PCdoB, PSBR, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, MR8, com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e ALN, Aliança Libertadora Nacional, com o fim do bipartidarismo. Muitos partidos tornaram-se legais e outros foram criados ou fundidos. O partido mais antigo é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 25 de 3 de 1922, viveu na ilegalidade durante a ditadura e voltou a funcionar como partido legal em 1985. Caracteriza-se por ser de esquerda, com ideologias fundamentadas em Marx e Engels. Teve como importantes membros Luiz Carlos Prestes e Carlos Marighella e apoiou o governo de José Sarney nos primeiros anos da democracia. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, fundado a partir de uma cisão do PCB, também foi ilegal até 1985. O Partido dos Trabalhadores, PT, foi fundado em 1980 por um grupo de dirigentes sindicais intelectuais de esquerda e católicos ligados à teologia da libertação. O povo dessa ideologia do PT, do Partido dos Trabalhadores, eram pessoas pensadoras que viviam com uma outra legalidade na modalidade política, em termos de mudar, de sugerir uma mudança. O que eles queriam? Que aceitassem os LGBTs, as pessoas negras, as pessoas de condição mais baixas e também aquelas mais intelectuais, no termo de desenvolver uma educação avançada, que fosse avassaladora no Brasil que vivemos hoje com o Brasil de antigamente, modernizando o quê? A área da educação, a área da economia, do desenvolvimento sustentável brasileiro, que pudesse mudar a área de segurança. É o que podemos ver nos dias de hoje. Vamos continuar. A partir das movimentações trabalhistas, sobretudo de grupos de sindicalistas do ABCD de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula. O que é que significa? Lula vinha transmitindo aquela compulsoriedade de buscar o direito do trabalhador, de exigir mais, que o trabalhador trabalhava e ganhava muito pouco. E qual era o medo da direita de ser fundado esse partido? Qual era o fundamento? O medo dos direitas era que chegasse a esse objetivo, que Lula ele conseguisse congratular a sua candidatura, fundando o partido, e buscasse. O medo dos partidários rivais da direita seria que um sindicalista assumisse a presidência do Brasil, porque muita coisa mudaria como mudou na presidência do Brasil. O desenvolvimento econômico foi alastrante. A inflação foi uma das mais carregadas daquele tempo. A gente pode ver nos tempos de hoje. Qual é o problema que vemos enfrentando hoje? A segurança pública, que vem um ato deplorável. A segurança pública que vivemos na atualidade é muito, muito baixa. O Brasil praticamente é dominado por organizações criminosas. E o desenvolvimento de índice de educação. Lula foi um presidente que ele conseguiu contribuir muito para a educação, em termos de desenvolvimento de universidades, de institutos. Ele criou e fundou muitos, entendeu? Mas, continuando. Sobretudo, um de seus fundadores foi eleito presidente da República por 2 mandatos. Fato marcante na história nacional, o Partido Democrata do Trabalhista. Por que marcante? Porque pela primeira vez
um presidente que veio de uma área muito pobre. Lula foi um metalúrgico, para quem não sabe, ele era um metalúrgico, se acidentou. Depois desse acidente, ele fez uma cirurgia que ficou apenas com 4 dedos na sua mão, normais, e um cortado. E o que aconteceu foi o quê? Ele revolucionou. Foi o primeiro presidente, filho de pobre, um pernambucano, um nordestino, quem não sabe, ele é de Pernambuco, a entrar na presidência do Brasil. O Partido dos Trabalhadores, que aí passou seus 8 anos de mandato, trazendo aí grandes índices de desenvolvimento, muitas coisas que veio mudar na Constituição brasileira aí, mas continuando. Aí, na História Nacional, o Partido Democrata Trabalhista, PDT, fundado em 1980 por Leonel Brizola, morto em 2004, também tem ideologias esquerdistas. É o único do Brasil a possuir representação na Internacional Socialista, apoiou o início do governo Lula, mas se desligou por discordar da política econômica, como eu falei, da economia. A economia do Brasil, no lado direita, e eu não sei se foi isso que o esquerdista quis retratar, o Leonel Brizola do PDT, que o Brasil de Lula é focado na área das pessoas mais humildes, daquelas pessoas mais vulneráveis, que têm menos condições. E o Brasil, acho que de Leonel Brizola, conjuntamente com o da direita, do direito de hoje, é ligado a uma economia mais centrada para aquela classe mais alta, classe média alta, certo? Lançou Cristóvão Buarque em 2006, lançou Cristóvão Buarque como candidato à presidência, o qual ficou em 4º lugar nas eleições. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, é um dos maiores partidos brasileiros com bases ideológicas de centro. Surgiu em 1979. A partir do MDB, oposição ao governo durante a ditadura, em 1980, iniciou a luta pelas diretas. Já teve, em 1984, o candidato Tancredo Neves eleito presidente, primeiro civil eleito por um colégio eleitoral, após a ditadura, derrotando o candidato da Arena, Paulo Maluf. Tancredo Neves faleceu. Foi o presidente da República, para que muitos que sabem, muitos que não sabem, foi o presidente da República que ele chegou a ganhar o mandato, mas não assumiu o mandato após o seu falecimento, certo? O Tancredo Neves foi substituído pelo vice José Sarney. José Sarney, entre os principais membros do partido, figuram Ulisses Guimarães, Itamar Franco e Orestes Quercia. A partir da Arena e da UDN, formou-se o Partido da Frente Liberal, PFL, Partido Democrata, DEM, que defende o liberalismo social. Embora tenha suas raízes em dissidências do partido do governo ditadura, da união de políticos, como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra de Pimenta, da Veiga, e em junho de 1988 nasceu o Partido Social Democrata Brasileiro. Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, que é o partido do presidente da Câmara Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Ezequiel, que é o partido do José de Serra. Partido do José de Serra. Durante os mais de 20 anos de atuação, líderes do partido participaram da consolidação do Plano Real, que foram eleitos para os cargos de deputado, senador, governador e presidente. Hoje, os tucanos, como são conhecidos, integrantes do partido, compõem o cenário político nacional e fazem forte oposição ao PT. É interessante. Vamos trazer aqui uma observação. Dentro do Rio Grande do Norte, existe o PT, que é a governadora. O PT, no caso, a governadora comanda o estado, é petista. E o presidente da Câmara Legislativa dos Deputados é o PSDB. O que acontece? O PSDB tem vínculo com a deputada dentro do estado. O nosso vice-governador, MDB, que fazia oposição ao PT, que como ainda faz em outros locais do estado do Brasil, outros estados brasileiros fazem oposição ao PT, é aliado da governadora. A Fátima é aliada do Walter Alves, que é vice-governador, que é filho de Garibaldi Alves, MDB, que foi governador, foi senador dentro do estado do Rio Grande do Norte.
Então, o que acontece? A política, ela, querendo ou não, mesmo você sendo oposição, você vai ter que ter uma união, vai ter que ter uma ligação, vai ter que interligar um partido A com o partido B, porque o que está em jogo, às vezes, não é só a população, e também o foco é a população, mas o que está em jogo é as propostas, as obras, as emendas. Como é que a Fátima, a governadora, vai trabalhar dentro do Rio Grande do Norte, sendo que ela precisa de ajudar um prefeito? O prefeito não é do lado dela, o prefeito é de direita, ela é de esquerda, mas ela precisa entrar em conivência, em união, para que possa trabalhar juntos para desenvolver a cidade. A prefeitura precisa da governadoria e a governadoria precisa da prefeitura, principalmente de uma capital, certo? A primeira ação que se deu no governo foi anular as reformas de Jango, recebeu apoio dos Estados Unidos e de empresas multinacionais e, em troca, liberou a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Portanto, as multinacionais estavam livres para mandar dinheiro para todo o país, para fora do país. Depois do golpe, o general Castelo Branco assumiu a presidência. Ele tomou várias medidas que deram sustentação ao regime militar, como a criação da Lei de Segurança Nacional, o fim das eleições diretas para cargos do Poder Executivo, a criação de nova Constituição 1967 e a bipartidarismo. Só existiram dois partidos políticos e a Arena Aliança Renovadora Nacional, a área do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A oposição permitida ao governo Castelo Branco criou vários leis especiais conhecidas como atos institucionais. Esses atos concederam superpoderes ao presidente da República. Com eles, o governo poderia suspender as liberdades individuais e decretar o estado de sítio, sem a aprovação do Congresso Nacional. Como podemos ver, houve um golpe, certo? A empresas multinacionais liberou a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. O presidente mais conhecido, que é o Humberto Alencar Castelo Branco, mais conhecido como... Não. O presidente conhecido como Jango, ele tinha liberado empresas multinacionais, em troca liberou a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Portanto, multinacionais estavam livres, certo? Para fora do país. O que acontece? Ele liberou lucros para fora do país. O que acontece? As empresas multinacionais estavam livres para poder fazer o que quisessem, o que viesse na telha. Não o que viesse na telha do funcionário público, do empresário, do dono da empresa, certo? Eles faziam para fora do país. Aí depois houve um golpe, certo? Houve o golpe, onde o general Castelo Branco assumiu a presidência. Ele tomou várias medidas que deram a sustentação do regime militar. O que acontece? Mudou um pouco da tradicionalidade da política do Jango, que tinha esse liberalismo da economia para países de fora, países estrangeiros, para eles terem autonomia de fazer o que quisessem, certo? De pegar ali um saco de feijão de R$2 ali em tal empresa e jogar para o exterior de R$15. A lucratividade seria de 100%. 100% por quê? Pegar 2, vendia 15 e ia ganhar 13 em cima. Então, houve essa divergência, houve essa mudança. E quando o general Castelo Branco entrou, ele assumiu a presidência, ele tomou várias medidas. Ele procurou criar essa lei de segurança nacional, aonde mudava, aonde só era permitido 2 partidos concorrer à política. Foi a extremidade da militância. Ele criou um regime militar em termos de não terem mais aquela liberdade. Você ia votar obrigatoriamente naquilo que eu te mando, naquilo que és obrigado a fazer, certo? Aí, criou várias leis conhecidas como atos institucionais. Esses atos concederam superpoderes ao presidente da República. Com eles, o governo poderia suspender a liberdade individual, decretar o estado de aprovação do Congresso Nacional. O que acontece? Tá aqui, atos inconstitucionais, que é o A5, ele foi um ato ditador, aonde veio revolucionar para pior o governo brasileiro. Não existia independência. Qual independência existia, sendo que a mídia, a televisão
os jornalistas eram censurados. O Brasil passou a ser um país aonde os eleitores só votavam se fosse determinado presidente, determinado político, certo? Determinado político. Por quê? Se votasse em político A, se lutasse pelos direitos, se fosse para as mídias reivindicar direitos de trabalhadores, você seria preso, você seria massacrado, você seria morto. Aí Arthur Costa da Silva, em 1917, 1969, assumiu o poder em 1969 e durante o seu governo ocorreram muitas manifestações contrárias à ditadura militar. Como eu falei, ocorreram várias manifestações contrárias à ditadura militar. O que aconteceu? O Brasil estava preso. Os cidadãos não estavam tendo liberdade de expressar, de criticar, de tentar lutar por algo melhor, pela educação, pela segurança, pela cidadania, pela saúde. O Brasil estava obrigado a ser o que o presidente declarava, certo? Você não tinha direitos, você não tinha direito de expor o governo. Se você expusesse o governo, você seria cobrado automaticamente. Você seria preso, você seria morto, você seria violentado e por aí vai, entendeu? Hoje, então, o que é que a gente pode ressaltar? O próprio Congresso resistia ao poder ditatorial do presidente. O deputado Márcio Moreira Alves em um discurso, fez severas críticas ao poder militar. O governo solicitou à Câmara dos Deputados licença para que o deputado fosse processado e cassado. No entanto, a maioria dos deputados votou contra a licença. O governo reagiu criando um novo ato institucional e decretou a pior de todos os atos institucionais AI-5. Como eu falei, por meio dele, o presidente poderia cassar mandatos, determinar a prisão de adversários, censurar meios de comunicação, fechar o Congresso. Pronto. O Brasil, automaticamente, naquela época, passou a ser um país deliberadamente preso. País privado. Ele poderia mandar cassar o mandato de qualquer pessoa, sendo que ela não cometeu nenhum crime, mas só em ela estar concorrendo contra essa pessoa, contra o governo atual, e ela está protestando ou proferindo alguma coisa, ele seria decretado um bandido, seria preso automaticamente, certo? Aí, as intervenções federais, que seria os cidadãos, os trabalhadores, eles estavam sendo obrigados a fazer tudo que o governo quisesse. Se não fizesse, seriam espancados, seriam presos, certo? Por meio dele, o presidente poderia cassar mandatos. Aí o AI-5 só foi revogado em 1979. Costa e Silva morreu um ano antes de terminar o mandato. Uma junta militar assumiu o governo, fez reformas na Constituição e impulsou um novo presidente para o período de 1970 a 74. Emílio Garstazu Medici, 1969 a 1974. Ele foi o mais violento de toda a ditadura. Desde o golpe, as organizações de esquerda, que eram clandestinas, tentaram tomar o poder por meio da luta armada, realizaram atentados contra quartéis do exército, sequestros de diplomatas e estrangeiros e assaltos. Para financiar a campanha, essas organizações eram formadas por estudantes profissionais liberais, jornalistas militares de esquerda e políticos que não conformavam com o fim da liberdade. Como eu falei, políticos que não eram conformados com o fim da liberdade. Eles queriam que os cidadãos continuassem presos, fizessem tudo aquilo que eles queriam. A gente só podia tomar água se o governo autorizasse, só podia comer se o governo autorizasse. Foi uma coisa muito complicada, foi uma luta muito insana naquela época, para você tentar derrubar um governo. Você tenta derrubar, foi muralhas do tamanho, né? Então, em 5 anos, Medici deu uma única entrevista à imprensa. Mesmo assim, com os jornalistas mantidos sob rígido controle, foram os anos mais duros da ditadura militar. A repressão feriu o código de ética e cidadania, gerou um sentimento de impotência e trouxe uma grande insatisfação popular reparada com a restituição do direito ao voto. Durante o governo de Medici, foi implantado MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, favorecendo o aprendizado de crianças e adultos. Pronto. No Emílio Garratizzo Medici, o governo dele, ele fundou esse MOBRAL
que é o movimento de alfabetização favorecendo o aprendizado de crianças e adultos. É um benefício? Com certeza. Melhorou muito, pelo menos tentou melhorar muito na educação dos jovens e adultos, que, né, que até hoje, nos anos atuais, tem dificuldade de ter uma educação básica, uma educação de qualidade, certo? Então ajudou muito. Na economia houve altas taxas anuais e as exportações industriais cresceram, porém os aumentos salariais foram controlados. No caso, a economia houve altas taxas anuais. Ela, em vez de beneficiar o cidadão, ela aumentou. A taxa de imposto foi aumentada a alto nível, sem pensar no bolso do trabalhador. E os salários, que era para aumentar a qualidade do trabalhador, da renda do trabalhador, eram proibidos naquela época, certo? O governo reagiu e usou o aparelho do Estado para reprimir violentamente o terrorismo da esquerda brasileira. Foram fundados os órgãos como DOI, CODE, Delegacia Especializada na Repressão ao Terrorismo. Nestes locais, aconteciam várias sessões de tortura, que matavam ou deixavam sequelas físicas e psicológicas para toda a vida nos presos políticos. O governo militar reprimiu durante a guerrilha, como a que ocorreu na Araguaia, centenas de pessoas foram presas e torturadas. Pessoas desapareceram e muitos foram mortos. Muitos soldados do exército também morreram. Para vocês verem, o governo reprimiu o militarismo durante a guerrilha, certo? Ocorria na Araguaia uma guerra onde centenas de pessoas foram mortas. Por que essas pessoas foram mortas? Foram mortas porque elas lutavam contra o governo atual. Elas lutavam contra aquelas pessoas que dominavam aquele espaço. Então, por elas não entrarem de acordo, elas não tinham esse direito de entrar de acordo com o governo que, etc., que queria entrar, elas acabavam morrendo, acabavam sendo presas, acabaram sendo violentadas, certo? Ernesto Geisel, 1974 a 79. Deu início a uma lenta abertura política. O governo de Geisel começou esse processo, diminuindo a censura nos meios de comunicações, também realizou eleições diretas para senadores, deputados e vereadores. Ele demitiu o comandante segundo o exército depois das mortes do jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho, que aconteceram em 1975 e 1976. Apesar dessas medidas, Geisel tinha ciência e autorizou a execução de opositores do regime militar, conforme evidência um memorado secreto na CIA, Central da Inteligência Agência da Inteligência do governo norte-americano, que vieram à tona em 2018. Ele enfrentou João Batista Figueiredo. Ele enfrentou a pressão da sociedade pela redemocratização do país. Geisel impôs o seu sucessor, o general João Batista Figueiredo, que daria continuidade ao processo de abertura política. Um dos primeiros atos políticos de Figueiredo foi analista geral. Todos os políticos caçados e exilados ou presos voltaram às atividades legais. Os sindicatos renasceram mais fortes e ocorreu a greve dos metalúrgicos do ABC, em que desponta o líder Luiz Inácio da Silva. Pronto, vamos falar do Lula, como eu falei no início. Veio a guerra dos sindicalistas. Lula, certo? Que era um grande metalúrgico, era do sindicato dos metalúrgicos, certo? Ele vem despontado como líder e ele começou a lutar. Ele pegou a turma da metalurgia ali, dos operários, ei, vamos lutar pelos nossos direitos, o salário está muito pouco, está muito desigual, a gente está trabalhando igual a escravo e não está tendo retorno, e pronto. Sei que a gente foi, tá aí. Aí Figueiredo decreta a anistia e todos os brasileiros que tinham fugido da ditadura poderiam voltar ao Brasil em 1980. Pronto. O Figueiredo, ele proclamava a liberdade, ele estava destruindo o regime militar, o militarismo. A ditadura militar estava ficando para trás e quem fosse ditador seria processado e seria preso automaticamente, porque é um crime você pegar um cidadão de bem e obrigar ele a fazer aquilo que não lhe convém, certo? Então o Figueiredo ele cortou toda essa militarizia e retornou à liberdade, onde o cidadão brasileiro ele podia votar em quem viesse na telha, em quem ele achasse que convenia na presidência e faria algo de bom para a sua sociedade, certo? Então ele cortou e aqueles que fugiram naquela época teriam sim a liberdade de voltar ao país, de não estarem restringidos de liberdade, de poder caminhar, de poder passear com seus filhos e não serem torturados, certo? Partido Democrático Brasileiro
A crise econômica toma conta do país. A dívida externa aumenta e o país teve de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais. A inflação supera os 200% ao ano, criando distorções na distribuição da renda em prejuízo das camadas mais pobres da população. O desemprego atinge cifras altíssimas como resultado da falta de investimentos. Em 1984 aconteceram em vários capitais grandes manifestações a favor das eleições diretas para presidente da República. As maiores foram no Rio, em São Paulo, que reuniram mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, o Congresso não aprovou a emenda Dante de Oliveira, que prevê as eleições diretas. Os próximos presidentes ainda foi escolhido pelo colégio eleitoral. O povo só votaria às urnas para escolher um presidente em 1989. Pessoal, eu vou finalizar por aqui, certo? Espero que vocês gostem do conteúdo. Minha intenção é cada vez mais levar um bom conteúdo para vocês sobre estudos. Hoje a gente trabalhou a área da política, a criação dos partidos, certo? Espero logo voltar com vocês e trazer um assunto diferente, que vocês tenham gostado. Tenham um bom final de semana. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Uma ótima tarde, um bom dia ou uma boa noite. Fiquem com Deus, um cheiro no coração de vocês. Se inscrevam no canal, curtam muito e é isso aí, tamo junto.